Boa tarde. Cumprimento a todos aqui presentes, cumprimento os colegas vereadores e informo que as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube hoje não será possível fazer a transmissão via vídeo devido a um problema técnico, mas assim, o possível será também baixado o vídeo da sessão também completo no canal da TV Câmara. Para quem está acompanhando pela Rádio Pomerana, a transmissão continua normal. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça chamado dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Adailur. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula. Presente. Carlos Espíndola. Presente. Clóvis Brown. Presente. Clóvis Lurt. Presente. Elisa Ramblo Soares. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Elimar Vésper. Luciano Alves da Silva. Presente. Nelson Miltink. Presente. Selene Jastro. Presente. E Sigmar Schwantz. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha sorte envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e digam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Temos um hino de louvor, por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez.
Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um navio noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra fez crescer as árvores e no jardim o chão, faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Convidamos para um momento de silêncio pelo falecimento do senhor Alaélio Braz da Leprane, servidor efetivo da Prefeitura, ocorrido no dia 2 de maio de 2025, e do senhor Rodolfo Borcati, ocorrido no dia de hoje. Pergunto se deseja incluir mais alguém. A senhora Alma Marquardt Belarte. Também incluída no momento. Também do Papa Francisco. Considerando que em 7 de abril deste ano foi aprovado por unanimidade a moção de congratulação número 3/2025, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva, que congratula o senhor Bruno Augusto Vieira Pagel, convido o mesmo para receber essa moção de congratulação das mãos do vereador Luciano Alves da Silva. Peço, presidente, licença para que eu possa fazer uma breve leitura e o motivo da moção. Bruno Augusto Vieira Pagel, nascido em 27 de 1 de 1988, em Baixo Guandu. Filho de Cláudio Pagel, empresário, e Creuza Rosa de Jesus Vieira, dona de casa. Tendo como irmãos Carlos Henrique Vieira Pagel e Bruna Carla Neupceno Pagel Volcart. Começou a trabalhar aos 7 anos de idade na fazenda Santa Luzia, de propriedade de seu pai. Viveu até os 16 anos de idade na comunidade de Paraju, zona rural de Itaguaçu. Com o falecimento de seu pai, mudou-se com a família para o centro da cidade, onde é morador até nos dias de hoje. Foi o primeiro servidor efetivo da Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá desde 2016. Faz parte do Grupo de Apoio a Desastres, o GAD, da Defesa Civil Nacional. Atuou nas seguintes missões oficiais, representando o município de Santa Maria de Jetibá: Estado do Amazonas, seca severa de 2023, Estado do Amapá, seca severa 2023, Estado do Acre, chuvas intensas 2024, Mimoso do Sul, Espírito Santo, chuvas intensas de 2024, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, chuvas intensas em 2024, Brasília, Distrito Federal, atuou no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres de 2024 e Estado do Pará, seca severa também de 2024. Atualmente está como secretário de Obras do município de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado, Bruno, por todo o seu trabalho frente à Defesa Civil, todos os seus colegas, os rapazes que vieram aqui acompanhar você aqui nessa moção. Muito obrigado pelo serviço prestado, levando o nome do município de Santa Maria de Jetibá a outros estados, em nome da Defesa Civil e em nome do município de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 12, realizada no dia 29 de abril de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloco em votação a ata da sessão solene número 2, realizada no dia 30 de abril de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia. Indicação número 43/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma passarela junto à ponte na rua Sofia Henke Ertmann, no bairro São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
por meio do vereador Nelson Mirtink, com fulcros no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma passarela para pedestres junto à ponte na rua Sofia Henke, em São Luís, neste município. Ressalta-se que a atual situação de acesso à ponte apresenta riscos significativos para pedestres, especialmente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A falta de uma passarela adequada tem gerado preocupações quanto à segurança nos transeuntes, que muitas vezes precisam compartilhar a via com veículos, aumentando o risco de acidentes. Sendo assim, verifica-se a necessidade da construção da supracitada passarela em questão, o que irá proporcionar mais segurança e conforto, garantindo que todos possam transitar pela área sem medo de acidentes. Além disso, essa melhoria contribuirá para a valorização da infraestrutura local e para a promoção de um ambiente mais seguro e acessível para todos os cidadãos. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de março de 2025. Autor da indicação, vereador Nelson Mirtink. Indicação número 58/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de pavimentação de durabilidade na localidade de Alto Jetibá, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Elisa Ramos Soares e do vereador Adair Lurta, com fulcro nos artigos 601 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de pavimentação de durabilidade na localidade de Alto Jetibá, iniciando no final do asfalto após a ISLB da Comunidade da Paz, até o final da subida, com aproximadamente 800 metros de extensão e uma elevada de 50 metros. E uma elevação de 50 metros. Este período se justifica devido às características do trajeto mencionado nessa indicação, que é íngreme e repleto de curvas, dificultando significativamente o acesso do transporte escolar, a locomoção dos agentes comunitários de saúde e o escoamento da produção local. A melhoria dessa via é essencial para garantir a segurança e a eficiência no deslocamento, beneficiando diretamente a comunidade e impulsionando o desenvolvimento da região. Ressalta-se ainda, os transeuntes vêm passando por vários problemas devido à infraestrutura do local, sendo esses assolados pela poeira e a lama. A solução mais eficaz para essa problemática é a pavimentação da via, garantindo melhores condições de locomoção para todos os que utilizam, proporcionando mais segurança, conforto e fluidez no trânsito. A pavimentação de estradas é um investimento essencial para o desenvolvimento e a infraestrutura viária, trazendo inúmeros benefícios para a comunidade e a economia, além de melhorar a conectividade entre diferentes regiões. Contribui significativamente para a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres, embora o custo inicial da pavimentação possa representar um investimento substancial. Os benefícios a longo prazo superam essa despesa, já que as vias pavimentadas exigem menos manutenção e reduzem gastos com reparos frequentes. Desta forma, essa melhoria não apenas facilita o deslocamento, mas também impulsiona o crescimento econômico e a qualidade de vida da população. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de abril de 2025. Autor da indicação, vereadores Elisa Ramos Soares e Adair Lurta. Projeto de decreto legislativo número 06/2025. Concede o título de cidadão santamarense ao senhor Danilo de Oliveira Coco e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor Danilo de Oliveira Coco. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com a comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva da 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 7 de abril de 2025. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 8º, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Danilo de Oliveira Coco, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado chegou em Santa Maria de Jetibá em 2010, aos 17 anos, carregando grandes responsabilidades. Desde o início, assumiu o desafio de gerir o centro de distribuição da empresa Extrafruti, com o objetivo claro: organizar, aprimorar e elevar a qualidade da comercialização dos produtos. E no começo enfrentou desafios significativos, mas com o tempo aprofundou os seus conhecimentos sobre a empresa e a região, tornando-se cada vez mais eficiente e alcançando grandes êxitos na missão que abraçou. Percorrendo o município em busca de mercadorias, teve o privilégio de conhecer Santa Maria de Jetibá e a sua tonalidade. Acompanhar de perto o esforço e a dedicação do povo pomerano, que é um exemplo de trabalho e prosperidade. Conseguiu identificar as oportunidades que a cidade poderia oferecer e contribuiu valiosas amizades, afirmou parceria estratégica e adquiriu conhecimentos essenciais para seu crescimento pessoal e profissional. Aos poucos, a cidade se transformou em um lar, indo além de um simples local de trabalho. Foi um lugar de começo, onde contribuiu com sua família e encontrou valiosas oportunidades de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Por suas palavras, hoje sigo firme no meu caminho, sempre buscando aprender e crescer junto com essa terra que me acolheu tão bem. É inegável a contribuição para o contínuo e crescente desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá, através da dedicação e do trabalho prestado em prol deste município, o mesmo merecedor desta justa homenagem que ora lhe prestada. Diante do exposto, é com imensa gratidão o reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para a aprovação desse projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 7 de abril de 2025. Autor do projeto, vereador Clóvis Lourdes. Projeto de decreto legislativo número 08/2025. Concede o título de cidadão santamarense ao senhor Tarcísio Luiz Pessini Lovati, Júnior, e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Tarcísio Luiz Perini Lovati Júnior. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusíssima à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de abril de 2025. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 8º, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Tarcísio Luiz Pessini Lovati Júnior, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 2 de junho de 1989, filho do senhor Tarcísio Luiz Pessini Lovati e da senhora Maria Luísa Gualandi Novati, natural do município de Vargem Alta. Mudou-se para Santa Maria de Jetibá no ano de 2006, com o objetivo de cursar o ensino técnico na Escola Família Agrícola de São João do Garrafão, onde se formou como técnico em agropecuária. Durante o período de estudos, conheceu a senhora Jéssica Schultz, com quem viria a construir uma bela família.
É pai orgulhoso de suas filhas, Alice e Lívia, e considerando-se profundamente grato pelas bênçãos de Deus e pelo apoio incondicional da família, que foram fundamentais para toda a sua conquista. Desde jovem, demonstrou um olhar atento e crítico para as oportunidades do setor agrícola, sempre buscando inovação e crescimento. Após a sua formação, ingressou-se no mercado de trabalho e rapidamente se destacou como um dos melhores profissionais em sua área, sendo reconhecido por grandes empresas no setor. Com espírito empreendedor e visão estratégica, fundou a Inovatec Agropecuária, localizada em São João do Garrafão, município de Santa Maria de Jetibá. A empresa cresceu significativamente e atualmente conta com 3 unidades em funcionamento, gerando mais de 30 empregos diretos. Além da Inovatec, ampliou sua atuação com a criação da Conexão Agro, uma distribuidora de sementes que atende diversos municípios capixabas e também outros estados. Mais recentemente, deu início ao projeto Tecnomudas, um viveiro especializado em mudas enxertadas de tomate e pimentão, reforçando o seu compromisso com a qualidade e a inovação do campo. Tarcísio sempre primordiou investir em Santa Maria de Jetibá, impulsionando o desenvolvimento econômico local e promovendo oportunidades para a comunidade. Empresário dedicado, é apaixonado pelo que faz e acredita no poder da educação e da formação de pessoas para transformar realidades. Por suas palavras, sou grato ao município pelas oportunidades recebidas. Sigo firme no propósito de contribuir para o crescimento da região, com responsabilidade social, fé e determinação. É inegável sua contribuição para o contínuo crescimento e desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá, através da dedicação e do trabalho prestado em prol deste município. O mesmo é merecedor dessa justa homenagem que ora lhe é prestada. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para a aprovação desse projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de abril de 2025. Autor do projeto, vereador Luciano Alves da Silva. Os projetos de decreto seguem para a comissão permanente, para o exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não houve oradores inscritos no pequeno expediente. No grande expediente, houve 3 oradores inscritos. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, professora Ana Paula Alves de Azevedo. Cumprimento, excelentíssimo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes nesta casa, aqueles também, que estão ouvindo pela Rádio Pomerana, o meu boa tarde a todos vocês. Faço uso do grande expediente para parabenizar a todos que participaram de forma direta ou indireta do desfile da Festa Pomerana, seja o desfile que aconteceu na sexta-feira, onde os nossos comerciantes participaram, o desfile que aconteceu no domingo, que foi muito lindo, que mesmo com chuva, não impediu as pessoas de sair das suas casas e todos deram um show de cultura. E eu venho aqui para parabenizar os nossos grupos de dança, as bandas e também, de uma forma especial, eu imagino que uma festa, na proporção que é a Festa Pomerana, com uma grande programação que acontece ao longo de toda a semana, eu sei que não é fácil, então também eu quero parabenizar a nossa Secretaria de Cultura e Turismo pelo seu trabalho desenvolvido. Também faço elogio pela inclusão, pela primeira vez, das comidas típicas no cardápio, vamos dizer assim, da festa. Também com relação à decoração, à ornamentação, isso tudo são pontos positivos da festa e fica assim os meus elogios. Também, como vereadora, quero fazer algumas ponderações que, de repente, não foi possível para esta festa,
mas que pode ser possível para uma próxima festa, como a festa do colono, ou quem sabe para a nossa próxima festa pomerana. O que eu gostaria de mais uma vez aqui pontuar? Eu vou começar falando a respeito da divulgação. A nossa festa pomerana ficou muito linda. Eu acho que a gente precisa tornar ela, para o próximo ano, mais divulgada. Fazer com que a programação dela seja liberada com mais antecedência e que ela seja vista, a programação vista em outros municípios, para que outros municípios, né, venham prestigiar e ver essa cultura linda local que tem aqui em Santa Maria. Também, já falei isso aqui numa sessão anterior, eu entendo que, pelo menos, né, eu falo, na festa pomerana ou na festa do colono, ou em ambas as festas, eu entendo que a gente pode ter pelo menos um show nacional. Às vezes a gente está falando de 1 hora, 2 horas, mas isso movimenta o comércio local e atrai o turismo. Então, investir em um show nacional, para mim, não é gasto, é investimento. Lá também, no espaço da festa, eu observei, né, falei da importância das barracas de comidas típicas, mas eu entendo que nós podemos abrir espaço para ter mais barracas lá na área do no pátio de festas ali. Eu entendo que a gente pode colocar mais variedades, colocar outras comidas. Eu entendo que também vai ser importante ter mais barraquinhas. Uma outra colocação também sobre a comida típica, eu observei, né, que foi servido as marmitas lá ao longo da festa, as marmitas com comida tipicamente pomerana, tipicamente comidas assim que são servidas nos casamentos, né, e tudo. E eu até gostaria de dar uma sugestão. Estamos aqui para indicar, né, propor, fiscalizar, e eu quero dar uma sugestão. Geralmente, nos casamentos pomeranos e nas festas, né, locais das igrejas, geralmente o almoço ele é servido, ele é colocado as panelas, né, e tudo, né, é pago um valor, e ali é servido o almoço, as pessoas podem se servir, ou tem alguém que serve. Eu entendo que, se a gente puder pensar isso para a nossa festa pomerana, eu entendo que vai vender ainda mais o almoço ou o jantar, porque é a moda pomerana, né? E geralmente, como eu disse, nos casamentos e nas festas das igrejas, como antes acontecia aqui no próprio pátio de festa, né? Quando a igreja ICLB ela fazia as festas e tudo, eu acho que é uma boa sugestão também estar se fazendo. Também estive presente lá no Rock da Tarde, ficou um ambiente muito agradável, tinha assim, mesa com as cadeiras, né? A minha mãe, ela chegou na festa, a primeira coisa que a minha mãe disse foi assim: Selene, tem banco, que coisa maravilhosa, tem banquinho para sentar. Então, assim, ficou um ambiente muito agradável, um ambiente assim que as famílias podem se sentar, né, ouvir um bom show, ficou um ambiente acolhedor. E, como a gente está falando de valorização da cultura e das comidas típicas, eu acho que ali no Rock da Tarde, por que não pensar também no estilo casamento pomerano, incluir também um café da tarde, a moda pomerana, para as famílias poder participar e tudo. Eu senti falta disso e eu acho que fica como sugestão de se pensar em algo nesse sentido também, né? Geralmente, o café da tarde, para quem não conhece estilo pomerano nos casamentos, ele é um café assim, muito vasto, com vários tipos de bolos, de tortas, né? Muitas coisas gostosas, e nesse momento eu estou falando de coisas que valorizam a cultura pomerana, pensando naquilo que o pomerano gosta e também no turista que vai chegar e que quer comer algo que é relacionado, né, à cultura. E o último ponto que eu também preciso colocar aqui é com relação ao transporte. Transporte está sendo um problema
gravíssimo dentro do município de Santa Maria, e é não somente relacionado à festa, mas quando a gente tem festa, isso se agrava um pouco mais. Nós precisamos urgentemente resolver um problema chamado transporte público dentro de Santa Maria de Jetibá. Então, assim, fica os meus elogios e também as minhas ponderações e sugestões para a nossa próxima festa. Meu muito obrigada. Concedo a palavra à segunda oradora escrita, a vereadora Selene Jastro. Cumprimento o presidente, Carlos, mesa diretora, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, também as pessoas que se encontram aqui neste plenário e os ouvintes da Rádio Pomerana. Concordo com sua fala, eu acho que sim, já foi muito boa a sua fala aqui hoje, Ana Paula, sobre a nossa festa, e sobre a comida típica, ainda precisa melhorar um pouco. Foi muito bom que tivemos, mas eu estou acostumada a comer meu aipim junto com a sopa, né? Lá era servido ou o aipim ou a sopa, mas nós, pomeranos, a gente mistura isso, né? Então, assim, essa ideia da gente, talvez, né, pudesse servir o prato com as duas coisas, né, seria muito importante, né? Realmente levar a cultura como é servida, né? E aí, assim, no almoço de domingo, né, que pelo menos pudessem fazer esse almoço, não é só aipim, a batatinha, a batata doce, com arroz, com sopa de macarrão. Talvez ali estipulasse um valor, né, determinado e as pessoas pudessem se servir o que ela queria comer. Isso não é caro, essa comida típica, ela não sai tão caro assim. E já preparar uma quantidade maior, porque também eu ouvi muito se falar que realmente demorava muito, né, servir a comida. Então, o pomerano não gosta de esperar, não. Ele quer comer na hora, né? A fome está lá, ele quer comer. Então, mas assim, né, são tudo coisas que a gente pode pensar no próximo ano está melhorando, que graças a Deus já tivemos, né, já a iniciativa de ter esse tipo de comida. E hoje não podemos esquecer que hoje é o aniversário do nosso município, né? Então, eu queria só ler aqui o que eu, né, postei hoje nas minhas redes sociais, né, para poder, então, compartilhar aqui também na Câmara, né, parabenizando o nosso município, né, pelos seus 37 anos, né, de conquista, de lutas com o nosso povo pomerano. Neste dia 6 de maio, meu coração se enche de alegria ao homenagear a cidade que é parte da minha história, Santa Maria de Jetibá, que hoje celebra seus 37 anos de emancipação política. Mas do que um município de Santa Maria é um pedaço do meu coração. E é aqui que cresci, que aprendi o valor do trabalho, da fé e da tradição. Uma cidade que preserva com carinho sua cultura pomerana, suas raízes fortes e a simplicidade de um povo acolhedor e batalhador. São 37 anos de conquistas, de crescimento e de união. Cada avanço é um reflexo de dedicação de pessoas que acreditam no poder da comunidade e no amor por essa terra. Que Deus continue abençoando Santa Maria de Jetibá, guiando nossos passos com sabedoria e que nunca nos falte orgulho das nossas origens. Parabéns, minha cidade amada. Que venha muitos anos de paz, progresso e prosperidade. Então, meus parabéns para o município de Santa Maria, Jetibá, que estamos hoje comemorando a data de emancipação. Também só queria deixar ainda aqui registrado, né, falar aqui sobre aquele carro, né, que a gente correu atrás, né, que agora finalmente saiu, né, no dia 30 desse mês, saiu a publicação no edital, né, a preliminar, que agora realmente que o município de Santa Maria, a secretária de Ação Social, né, encaminhou toda a documentação, né, fez o plano de ação. Então, também quero, assim, parabenizar a Secretaria de Assistência Social, que também fez a sua parte para poder receber esse kit, né, que é um carro e um computador,
para a ação social. Então, em breve, se Deus quiser, será entregue. Já foi publicado, então, alguns municípios, e Santa Maria está dentro desse município que vai receber esse veículo. Me permite a parte, vereadora? Sim. Vereadora, eu gostaria também de parabenizá-la, né, pelo seu trabalho e empenho, né, na luta em buscar esse veículo que vai fazer a diferença, né, para a Secretaria de Assistência Social do nosso município, do programa Mulher Viva Mais, né, que é um carro que eu falo assim, pensado também para questões da mulher, no combate à violência doméstica, né, e tudo, e isso é algo muito importante. Eu acompanhei, né, o esforço da senhora, da secretária também, em correr atrás da papelada, pude acompanhar e fico muito satisfeita de ter participado do processo junto com a senhora, tá bom? Meus parabéns. Muito obrigada. Concedo a palavra à terceira oradora escrita, vereadora enfermeira Elisa Ramos Soares. Boa noite a todos. É com muita satisfação estar aqui hoje, né, nesse dia do nosso aniversário de 37 anos de emancipação. E quero falar um pouquinho da festa. Foi uma festa realmente muito importante para o nosso município, pensando na cultura pomerana. E tudo o que estava sendo feito foi pensando nos pomeranos, né, na cultura, quando eles chegaram, a luta deles, o que eles precisaram enfrentar. Hoje nós, adultos, adolescentes, a gente acha que Santa Maria já nasceu assim, bonita, com todos os empregos, mas não foi assim. Foi muita luta. Eles vieram, né, fugidos da guerra, atravessaram o mar, chegaram no Espírito Santo, foram prometidos inúmeras coisas. Quando chegou aqui, tudo era diferente. Ninguém entendia a língua deles, eles não entendiam a língua de ninguém. Mas, mesmo assim, foi um povo que lutou e que não cansou. Subiu a serra de Santa Maria, saindo de Santa Leopoldina, com muito esforço, chegando em Santa Maria, e começaram a criar Santa Maria. E hoje, 2025, temos uma Santa Maria exemplar. Cultura, muito trabalho, pessoas trabalhadoras. É um município que atende muitas demandas. Então, assim, essa festa que foi feita durante esse final de semana foi uma festa realmente voltada para a cultura pomerana. Ana Paula, quando a senhora fala em trazer bandas nacionais, teve uma reunião, se eu não me engano, a senhora não participou dessa reunião da cultura, e foi falada que nessa festa pomerana, realmente, o destaque ia ser cultural. Na festa Colono, vai se trazer bandas nacionais, mas a intenção dessa festa mesmo era cultural, para as pessoas que vêm de Vitória, as famílias conhecerem a cultura, né? Mas a próxima festa, com certeza, vai ter a festa nacional, bandas nacionais, né? Então, assim, no dia da reunião foi decidido isso, teve uma equipe de pessoas, várias bandas, vários músicos, né? Mas não foi deixado de falar da importância também de trazer gente de fora por causa do turismo, essas coisas assim. Então, essa festa era mais cultural, mais família, mais traje. Então, assim, foi uma festa. Com relação à comida, parece muito fácil a gente falar, se fizesse a comida dessa forma, fizesse a fila desse jeito, mas é muito difícil. Eu sou cozinheira, sou filha de cozinheira, então, assim, não é uma coisa fácil. O que pode ser feito é ir adaptando. Às vezes fazemos comida para 1000 pessoas, 10 pessoas comem. Então, assim, aos poucos mesmo, que a comida pomerana ela tem que ser introduzida para a festa, e com o passar, isso vai melhorando, né? Mas o que vocês trouxeram é muito, muito importante, dessa demanda, né, que tem que passar para a secretária, para isso melhorar.
Vereadora, me permite a parte? Sim. Vereadora, sim, a sua fala, né, é ótima, né, e eu concordo plenamente com a senhora com relação à valorização cultural e não só concordo, como eu defendo. Eu acho que a festa pomerana, ela tem que sempre manter a sua essência, né? Quando eu falo assim de um show nacional na festa, porque eu falo assim, às vezes um show, um cantor nacional, geralmente às vezes, vamos dizer assim, que seja 2 horas de show, né? Eu não entendo que ele gera impacto em toda a estrutura, assim, tipo assim, dos desfiles, de tudo que acontece, né? Dos grupos de dança. Inclusive, eu entendo que todas as nossas bandas locais poderiam tocar da mesma forma. Eu só falo assim de fazer esse acréscimo, porque isso vai gerar mais movimento ainda, né? Inclusive, a gente pode fazer até comparação, às vezes, de público, né, que a gente consegue ver esses impactos, eu falo assim, de outros municípios, para visualizar e vir visitar o nosso. Inclusive, é o que eu visualizo, quando tem o show nacional, às vezes a pessoa ela vem para o show nacional, aí ela vai e conhece uma banda nossa pomerana. Aí está divulgando também a cultura, né, e tudo, né? Eu até... Ainda da questão das bandas, por exemplo, eu acompanhei as bandas e, assim, para mim, as nossas bandas, elas mereciam ser mais divulgadas ainda. Só que uma das coisas que alguns munícipes, né, chegaram para mim e comentaram é que, assim, Ana, a gente podia ter algo diferente, porque, às vezes, algumas coisas, elas ocorrem muitas repetições. Por exemplo, assim, quem participou do show na sexta, no sábado e domingo, às vezes você percebe uma certa sequência muito parecida. Então, às vezes, você colocar algum ponto de variação, né? Seria, assim, uma sugestão, tá bom, vereadora? Não, eu concordo com o seu ponto de vista, eu aceito ele, né? Uhum. Mas, assim, em se tratando da festa pomerana, é isso, né? Vai existir essas repetições, né? Mas eu achei muito interessante que as criancinhas estavam dançando, os idosos, né, levantavam, começavam a dançar. Então, assim, era um público que realmente se sentiu à vontade na festa pomerana. E eu agradeço a todas as pessoas, os funcionários da prefeitura, em geral, que colaboraram com a festa. Agradeço muito a Polícia Militar, que estava presente, mesmo com um contingente muito, muito pequeno, eles fizeram um bom trabalho. E agradeço a todos que foram, prestigiaram o trabalho. Infelizmente, tem pessoas que vão reclamar sempre de alguma coisa que não está bom, que aquela cadeira poderia estar virada para a direita, mas está para a esquerda. Mas ser humano é assim, quem é perfeito? Ninguém. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Continuar na nossa luta, fazendo a festa, e cada vez melhor. E cada vez melhor. Quero também lembrar que o nosso senador Magno Malta, do PL, do Bolsonaro, ele esteve presente em Santa Maria. Ele ficou encantadíssimo com o nosso município, com a nossa cultura. E ele fez promessas que vai voltar e que vai fazer bom trabalho aqui em Santa Maria. Então, assim, trazer essas pessoas, senadores, deputados, o Luciano sempre traz o deputado também, isso é muito, muito importante, né? Então, não é, só porque é festa, agora estão vindo. Não, eles têm que vir para conhecer a nossa cultura, como o povo pomerano trabalha, como ele é importante. Então, fica aqui as minhas sugestões e os meus elogios, e agradeço a todos por estarem me ouvindo. Muito obrigado. Felmal Dankeschön. E uma luz. Agradeço a fala das 3 vereadoras. Gostaria de complementar que eu entendo que as falas não são críticas, mas acho que são sugestões e são bem-vindas, né? Foram bem colocadas aqui sobre a comida. Assim, realmente, assim, eu particularmente gostei muito. Eu acredito que eu tive sorte, porque tudo que eu pedi sempre foi rápido. O porco frito, o fish soup, o aipim, batata, aipim frito, aipim cozido.
Mas, lógico, foi um pioneiro, a primeira vez, precisa ser feito alguns ajustes, como normalmente tem que ser feito, né? Mas eu acho que a festa já acertou bem na parte cultural, já melhorou muito, e acho que a gente está no caminho certo. E sobre os shows nacionais, eu acho assim que são os dois lados. Eu acho que ter um show nacional não tira o brilho da festa, eu acho que ajudaria a trazer mais pessoas para conhecer a cultura, e também a ausência de um show nacional também não tirou o brilho da festa. Então, eu acho que é mais vantagem ter um show do que não ter, mas o fato de não ter tido um show, eu acho que não tirou o brilho da festa e também economiza-se também um valor a mais que pode ser aplicado em outras situações. Mas eu imagino que vale a pena, sim. E, lógico, desde que seja escolhida uma banda também que não fuja muito do nosso tradicional. Você me permite, presidente? Permito. Assim, da minha fala, eu também não quero assim falar, criticar. Foi Sim. só uma sugestão, né? Eu quero que a Secretaria de Cultura e toda a comunidade, as pessoas que estão me ouvindo, foi só assim uma sugestão. Exatamente. E assim, foi o que as pessoas comentaram, foi do almoço no domingo, foi muito demorado, né? Então, talvez não a comida típica, mas o almoço que foi se servido. Então, o almoço, de repente, né, na próxima festa, já pudessem se fazer mais, porque agora já vão saber mais ou menos como que teve, né, como que teve saída, e aí se programar para o próximo ano, de repente, fazer já tipo o nosso pé de galinha nos casamentos, né? Sim. Quem sabe, né? Então, é só parabenizando também a todas as pessoas que se empenharam, que trabalharam. Foi uma belíssima festa. Mas eu também, sobre o show, eu penso que até os nossos pomeranos mesmo, eles gostam de um showzinho sertanejo, né? Que a cultura pomerana gosta de música sertaneja. Então, que de repente pudesse ter um show também, né, nacional, assim, mais, né, do típico sertanejo, né? Obrigado. Nada. Sim, justamente isso. Assim, eu acredito também que até a própria secretaria não está entendendo isso como crítica, assim, como sugestão e ter ajuste. Até eles devem ter percebido isso também. Também é normal da parte do processo de fazer um evento desse. Em relação à comida, é exatamente isso. E imagina eles fazerem um almoço se você não sabe quantas pessoas vão estar. A vereadora Elisa bem falou, né, filha de cozinheira, sabe que no casamento você fica assim, você sabe os convidados, você não sabe se vai vir mais ou menos. Então, imagina uma festa. E é a primeira vez mesmo que a Igreja Luterana fez bastante tempo, eles também tinham uma rotina, mas aquilo parou e para voltar, então não tinha como saber se ia ter mesma quantidade de pessoas almoçando. Mas eu tenho certeza que a secretária Eliana e o subsecretário Ildes também estão acompanhando e ouviram muitas sugestões. E sobre o show, realmente, assim, bastante gente falou comigo que gostaria que tivesse um show nacional, e algumas pessoas também falaram que acharam que não era necessário. Então, fica essa disputa aí, mas eu acredito que a maioria gostaria que tivesse um show. Não precisa ser um show tão caro também, mas um show razoável. Vereador Carlos, me permite... Elisa. Vereadora Ana, permito, mas a Elisa tinha perdido primeiro, depois dela você pode falar. Como essa festa pomerana foi a primeira que aconteceu lá em cima, muitas pessoas estavam achando que o desfile vai ser aqui embaixo e muitas pessoas não vão subir para almoçar, né? Então ficou-se essa dúvida, né? Então eles viram esse ano que realmente deu certo, então provavelmente ano que passa vai ser uma festa melhor, Sim, e também, né, é a segunda festa que está acontecendo no Pátio Novo, que também é uma mudança. Você não sabe se o público vai subir ou não, como é que vai ser. Então, mas vereadora Ana. Vereador Carlos, eu gostaria também, né, de falar a respeito, né, dessa questão do show nacional. Geralmente, às vezes, quem fala assim, olha, um show nacional, às vezes, não é tão interessante, porque esse dinheiro poderia ser aplicado na saúde, ou poderia ser aplicado numa outra pasta. E eu compreendo a fala, né, e respeito a fala de esse pensamento, mas o que eu vejo também é que o que a gente precisa ter compreensão? Que quando, às vezes, a gente investe na cultura local, faz um investimento também para contratar um show nacional, isso movimenta muito o comércio local, muito. Você atrai muitas pessoas para a cidade,
E essas pessoas que vêm para a cidade, elas vão comprar no comércio local. Então, isso vai movimentar, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai fortalecer o turismo, vai gerar imposto, que vai, de forma direta ou indireta, ser aplicado também na área da saúde. Então, é isso que a gente precisa entender. Investir na cultura, a pessoa ela precisa, vamos dizer assim, de um investimento na saúde, mas investir no lazer, no esporte, na cultura, também é investir na saúde, pois quando nós temos momentos de lazer, nós também, inclusive, né, como é que a gente combate depressão, ansiedade e outros problemas? Não é só com o medicamento, mas é fortalecendo e trazendo estruturas boas para o município. Obrigado, vereador. Eu concordo com sua fala e também gostaria de deixar claro que eu não sou contra ser show, eu acredito até que deveria ter também, mas eu quis expor também que, às vezes, a gente não pode criticar a festa pelo fato de não ter tido um show. É uma sugestão que eu acredito que será atendida e também, como já foi falado pelo prefeito, na festa do Colono terão, sim, shows nacionais, então que irá movimentar mais a economia e também para a gente aproveitar o pátio lindo e maravilhoso que a gente tem lá em cima, que eu acredito que ficou muito bacana lá. E permite novamente? Sim. Inclusive, eu acompanhei a prefeitura lá de Baixo Guandu, por exemplo, foi muito criticada por ter gastado R$950 mil, se eu não me engano, foi só o cachê da cantora Simone Mendes, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente não precisa caminhar para um exagero disso daí, porque também eu considero que é um exagero. Mas aí, em contrapartida, eu analisei a prefeitura lá de São Domingos do Norte, né? E lá a prefeitura de São Domingos do Norte é uma prefeitura que tem mais ou menos cerca de 9 mil habitantes, a arrecadação é menor do que a nossa, e eles conseguiram colocar dois shows nacional, valor 250 mil. Então, assim, não ficou algo com valor tão exorbitante quanto apenas um show lá de Baixo Guandu, né? É exatamente isso que eu estava falando hoje, né, de não ser um show tão exagerado no valor, mas um show nacional que as pessoas vão gostar e que seja no ritmo que o nosso povo pomerano gosta. Passamos, então, para a ordem do dia. Coloque em votação as indicações número 39, 50, 60, 65, 66 e 68/2025. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovadas por unanimidade. Houve uma oradora escrita, explicação pessoal. Conceda a palavra à primeira oradora escrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo. Boa tarde ainda, né? Cumprimento mais uma vez o presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Faço uso da explicação especial, pois esqueci de explicação pessoal. Faço uso da minha fala para poder falar. Esqueci de citar que na festa pomerana, como aconteceu em anos anteriores, quando era aqui no pátio, aqui embaixo, nós tínhamos o parque, né, e a área Kids. E essa área Kids, com os brinquedos e tudo, fazia muitas diferenças para as famílias. E teve mães que me procuraram, né, e também comentaram comigo, me mandaram mensagem no Instagram, falando que sentiram muita falta lá em cima dessa área Kids. E eu compreendo que o espaço lá em cima, ele é diferente do que era o nosso espaço aqui embaixo. Eu sei que não dá para ter os brinquedos e as coisas igual havia aqui, mas que lá em cima, de repente, né, para uma próxima festa, a gente consiga ter um espaço Kids, seja aproveitando aquela quadra ali de lateral, ou algum outro espaço, para que as mães, né, possam também levar os seus filhos. Também senti falta da questão do comércio local. Poderia se criar um incentivo, tipo assim, o comércio mais arrumado, ganhar um prêmio, algo nesse incentivo para incentivar as lojas a se arrumarem, né, também para a festa pomerana. E com relação ao transporte, eu falei que transporte público é um problema gravíssimo, né, dentro do município, e eu também gostaria de dar uma sugestão, pedir à prefeitura, ao jurídico, para verificar se é possível
para próximo, principalmente a festa, né? Nós precisamos resolver o problema diário de transporte. Mas como a demanda é maior durante a festa, se é possível lançar editais para aquele período, para vans e tudo, para ter o transporte para os munícipes poderem ir participar da festa a um baixo custo, pelo menos. Meu muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária se realizar no dia 12 de maio de 2025, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente.